Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com saúde. Hoje nós vamos iniciar a unidade de número 3 do nosso livro didático, que trata sobre a Revolução Russa, correto? Então nós vamos aí hoje abrir essa videoaula falando sobre isso. Então pegue seu caderno, pegue seu livro didático e vamos juntos acompanhar a nossa videoaula. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos iniciar nossa aula e eu trouxe aqui para vocês algumas imagens de alguns personagens aí para começar a falar sobre assuntos sobre a Revolução Russa dessa unidade de número 3. Lá na página 33 de vocês, do livro didático, vocês irão encontrar essa imagem aqui, que é a imagem de Nicolau II, da família Romanov, né? Foi um grande czar aí do Império Russo. Nicolau II foi o último czar da Rússia. O seu reinado vai chegar ao fim em 1917, quando aconteceu a Revolução Russa. O povo estava praticamente descontente com a pobreza e também com a falta, principalmente, de participação nas decisões do governo. Depois que Nicolau II uniu ali a Rússia, mudou totalmente, juntando-se a outras repúblicas e formando um novo país chamada a União Soviética, que vai adotar o regime comunista, que é uma doutrina econômica, política, que idealiza uma sociedade mais igualitária. Então, onde os indivíduos não têm a propriedade, tudo é do governo ou da comunidade. E todos devem compartilhar a riqueza e também aquilo que criam. Com Czar Nicolau não entendia o que o povo queria. Ou seja, Nicolau vai ficar ali, o que esse povo quer, né? O povo quer participar das decisões do governo. E isso vai gerar revoltas por parte do povo. Então, depois de uma rebelião popular, que em 1905, ele vai concordar e criar uma Câmara de Deputados, chamado naquele momento de Duma. Mas, no entanto, não deu muitos poderes a ela. A população, então, ficou ainda mais descontente e totalmente revoltada. Nicolau também não tinha boas relações com outros países. Seu maior conflito foi com o Japão, e o resultado disso foi a Guerra Russo-Japonesa entre 1904 e 1905, que a Rússia perdeu, ou seja, perdeu esse conflito com o Japão. Já em 1914, a Rússia vai adentrar na Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, Nicolau vai liderar o exército, que prestou pouca atenção à administração do governo. A grande satisfação, então, vai aumentar cada vez mais e as pessoas vão começar a se organizar e, finalmente, em 1917, vai acontecer o que chamamos de Revolução Russa, ou seja, dentro do governo, da governabilidade do czar Nicolau II, que vai ter o quê? A sua família todas assassinadas, seus membros de suas famílias assassinados por um golpe, claro, por oposição daqueles que faziam oposição ao seu governo naquele momento, correto? Então é muito bom lembrar quem está no comando da Rússia antes da Revolução acontecer. Nesse caso, é o czar Nicolau II. Vamos continuar? Antes de adentrar na Rússia czarista ou na Revolução Russa, é sempre bom voltar um pouco atrás e também entender certos conceitos que vão permear aí o nosso estudo. Um deles é o conceito de socialismo e também comunismo, né, que surgiram nas ideologias lá no final do século XIX, se vocês estão me lembrando, do século XIX, com Karl Marx, com Engels, com outros, digamos assim, com outros pensadores da época, correto? Então, o que é o socialismo aí
Lembrando mais uma vez, porque essa aula aí foi do ano passado, vocês estavam lá no 8º ano, mas sempre bom ter em voga novamente, porque é um assunto bastante discutido, mal interpretado e muitas vezes na base apenas do achismo. Há uma grande diferença entre aquele comunismo acadêmico, que é discutido nas academias, e aquilo que é expresso nas opiniões aí de tantos aqueles que leem um rodapé de livro. Vamos lá verificar então aqui o que é o socialismo. E vamos começar a falar sobre o socialismo utópico, né? O que ele nos revela, o que era esse socialismo utópico. E trouxe para vocês aqui essa imagem que fala sobre isso. Bem, os socialistas utópicos receberam essa denominação por apresentarem propostas de organização social mais igualitárias. No entanto, não apontaram especificamente como elas poderiam ser aplicadas na realidade, com exceção de Robert Owen. Ou seja, eu tenho um pensamento, eu fico falando toda hora, opinando que a sociedade deve se organizar dessa maneira, mas, no entanto, eu não sei como agir. Eu não sei como colocar isso em prática. Os pensadores, muitas das vezes, eles vão dizer, olha, é necessário aí apresentar modos que não possam, tanto para o patrão e também para o trabalhador, que não possam entrar em atrito. Mas como fazer isso? Não sei. Eu só sei que a sociedade tem que ser mais igualitária. Então, fica apenas na utopia, apenas no pensamento. Nós trouxemos aqui, eu trouxe aqui para vocês, 3 desses pensamentos, os pensadores utópicos do socialismo utópico, que é o Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. O primeiro aqui vai imaginar uma sociedade governada por cientistas e também empresários. Nela, a riqueza produzida seria distribuída de maneira igualitária, reduzindo assim a injustiça social. O segundo pensador, que é Charles Fourier, vai dizer o seguinte, que uma sociedade ela deveria estar pautada no cooperativismo, ou seja, nos falancérios, nas comunidades. Cada indivíduo trabalharia conforme suas habilidades e também vocações. Quem fosse médico, seria médico. Quem fosse marceneiro, seria marceneiro. Quem fosse carpinteiro, seria carpinteiro. E juntos ali produziriam e seriam divididos todos em comum para todos. Já Robert Owen vai acreditar que uma sociedade igualitária somente seria possível com relação de trabalho justas, ou seja, a relação de patrão e empregado, onde este, no caso o patrão, pagaria um salário justo ao seu trabalhador. Em sua fábrica de tecidos, o próprio Robert Owen vai implantar melhorias como o aumento dos salários dos empregados, a criação do sistema de assistência social, a proibição na contratação de menores de 10 anos e a redução da jornada de trabalho. E vai criar uma comunidade para expandir seu projeto, mas este não vai ter muito sucesso. Ele consegue naquele primeiro momento, mas adiante, digamos, essa ideia não vai muito à tona, né? Não vai muito para a frente. No caso, Robert Owen, dentre esses 3 pensadores, foi o único que conseguiu botar algo em prática, correto? Este é o socialismo utópico. Nós vamos ver também o socialismo científico, que é totalmente diferente do utópico. Diferentemente do socialismo utópico, o socialismo científico se desenvolveu com estudos em economia e também na história, ou seja, utilizando-se de métodos longe do achismo, longe de palavras ao vento, mas sim métodos através da pesquisa, da observação, ou seja, usando a ciência. O surgimento dessa ideologia foi marcado pela publicação de obras de Manifesto do Partido Comunista, idealizado ali por Karl Marx e também pelo seu parceiro Friedrich Engels. Então, o que eles acreditavam? Karl Marx e também Friedrich Engels. Eles vão acreditar e vão alegar que o capitalismo, que é o sistema que está em voga naquele momento, era uma forma de exploração da classe operária, da classe proletariada, ou seja, do corpo de trabalhador, e que a sociedade estava ali dividida numa luta de classe. Acreditava que os principais acontecimentos históricos foram motivados por fatores socioeconômicos,
marcado pelo antagonismo entre pessoas de grupos sociais distintos, ou seja, toda a desigualdade surgiu a partir da desigualdade econômica. É claro que a história que Marx está analisando praticamente apenas só um lado, o lado econômico. Na história se faz uma análise de um conjunto, não somente o lado econômico, mas é importante compreender também essa parte. E para ele vai existir a mais-valia, na qual ele vai afirmar que o valor recebido pelo empregado, referente à força de trabalho na qual ele vende para o seu patrão, e ao tempo para a realização dele, não era justo em relação ao lucro obtido. Ou seja, ele trabalha muito mais e recebe pouco, porque seu patrão está lucrando muito mais. Ou seja, se você trabalha 8 horas por dia e você é pago para produzir cerca de 5 carros por dia e você produz 10, quem está ganhando? Claro que vai ser o patrão que está ganhando. Por quê? Porque ele está lucrando muito mais no seu tempo de trabalho. Então, para Marx e Engels e até outros pensadores também, isso não é muito justo nessa relação entre patrão e empregado. Continuando. Bem, então, nós falamos sobre o socialismo, né? Então, o que é, professor? O que é esse comunismo? Pois bem, para se chegar ao comunismo, tem que se seguir certas etapas. Ou seja, ele coloca aqui, para a constituição de uma sociedade igualitária, Marx e Engels propuseram uma revolução que se desenvolveria em 2 etapas. A primeira etapa, onde seria trabalhadores no governo, trabalhadores no poder, trabalhadores na presidência, trabalhadores, seja lá onde for o estilo de governar, seriam os trabalhadores que teriam que tomar conta do governo. A abolição da propriedade privada e também dos meios de produção. Ou seja, não existe mais propriedade privada. Tudo é do povo para o povo. Todos trabalham e todos se repartem de maneira igualitária. Esse é o primeiro passo. Depois de feito isso, nós vamos chegar aonde? Ao chamado comunismo, onde a abolição do Estado e de todas as propriedades privadas. Ou seja, não tem mais Estado, quem governa é o proletariado. Vamos abolir as propriedades privadas. Quem vai tomar conta agora das estatais são os trabalhadores, são deles, eles vão produzir para eles, para com eles. E vamos dividir de maneira igualitária da riqueza e também dos bens produzidos. Então, este é o pensamento, na essência, do comunismo de Marx. Não é o comunismo que se fala hoje, é totalmente diferente. Ou seja, os pensadores que vieram depois de Marx já pensaram isso de outra maneira. Então é necessário ir às fontes e compreender a sua essência. Onde está a sua essência? Se fosse assim, seria mil maravilhas, mas não foi assim que foi feito na sua praticidade, principalmente na Rússia. Tudo bem? Vamos continuar. Nós vamos ter aqui uma Rússia chamada Rússia czarista. Uma Rússia aí ainda também numa monarquia. Por que é o czar? O czar significa imperador. Tem origem na palavra César, que era a forma como os imperadores romanos também se titulavam. Júlio César, César Augusto, ou seja, tantos outros Césares. Correto? Bem, a Rússia é este território que está aqui nesse mapa. Veja bem, é um extenso território com cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, muito extenso. E como governar um território assim, com mais de 70 milhões de habitantes naquele momento, de diferentes origens, de diferentes também interesses. Então o monarca ou tinha que governar com mão de ferro, ou ali está disposto a atender a população toda. Não é o que acontecia no Império de Romanov. A dinastia de Romanov tinha certa dificuldade para comandar ali o seu vasto império, né? E também ali estava atrelada a monarquia
com apoio da Igreja Ortodoxa. O que é a Igreja Ortodoxa? Antes que vocês me perguntem, eu vou falar um pouco sobre essa Igreja Ortodoxa, que foi um fruto, praticamente, de um desmembramento da Igreja Católica Apostólica Romana após o cisma no Oriente em 1054. Isso trata-se da segunda maior comunidade cristã, eles são cristãos, é claro, reunindo cerca de 250 milhões de fiéis e cerca de todo o mundo, né? Especialmente no Oriente. A Igreja Ortodoxa ela vai surgir a partir de diferenças teológicas e também diferenças políticas entre os cristãos do Oriente e o cristão do Ocidente, que vão culminar um cisma de 1054. Ocidente e Oriente vão disputar questões teológicas como a supremacia do bispo de Roma sobre o clero, ou seja, o Papa, e a questão da veneração de imagens e também da própria procedência aí do Espírito Santo, ou seja, questões de procedência política e também questões de procedência teológica. Vão fazer o quê? A igreja se dividir. A igreja do Oriente vai ali, nós vamos ter os padres, os seminaristas ortodoxos, da outra nós vamos ter o Papa, os cardeais católicos, apostólicos românicos, que vão ficar do outro lado. Mas ambos aí seguem uma linha que é a linha do cristianismo, correto? E é essa ortodoxia que há na Rússia aí, que é também uma maneira de manter o povo organizado, também de ajudar a monarquia no governo. Tudo bem? Então vamos continuar mostrando outra vez o extenso território russo que é neste tempo aí. Várias pessoas diferentes, línguas diferentes, mas ali apenas um governante ali a comandar todo esse território. A Rússia, sob o comando do czar Nicolau II, era uma Rússia totalmente, predominantemente agrária, no que se diz respeito à sua economia. No entanto, os seus métodos também eram considerados ultrapassados e insuficientes, como nós podemos observar aqui nesta primeira imagem, ou seja, onde países europeus já estão num avançar tecnológico muito mais à frente, a Rússia ainda está no campesinato, ou seja, mão de obra extenuante, atrasada e produção insuficiente para alimentar os seus habitantes, com cerca de mais de 170 milhões de habitantes num extenso território. Como é que vou alimentar? Não alimenta, correto? E para onde o povo vai? Muitos migram, muitos chegam aí, como está aqui nessa imagem, a passar fome, As fábricas que existem dentro do território russo são fábricas que são patrocinadas pelo capital dos ricos países imperialistas. Ou seja, fábricas essas que vão pagar cerca de alguns trocados pela mão de obra do operário russo. E o que vão deixar lá como herança? Quase nada. Ou então apenas algo para a mão do czar, para aqueles que estão na autarquia, que estão no alto poder. Ou seja, sua população vai continuar a trabalhar muito e receber pouco, e também ter muito pouco para a sua subsistência. Praticamente, a parte econômica é dependente do capital estrangeiro, ou seja, tudo vem de fora. A Rússia pouco produz, mas também consome, mas não tem o suficiente para consumir para toda a sua população. O que leva a quê? Grandes êxodos rurais, o que leva a quê? Vários congados, digamos assim, várias vilas, várias partes da Rússia a passarem fome, a passarem, vamos dizer assim, necessidade dentro dessa monarquia
do czar Nicolau II. O que vai gerar isso? Que gera uma certa revolta no povo. Alguns já começam a articular-se para depor, tirar o governo que está no comando naquele momento. Então começa ali uma articulação, porque muitos já não querem passar fome como estão passando naquele momento. Correto? Vamos continuar. Aqui eu trouxe para vocês este pequeno trecho que vocês podem acompanhar lá na página 34 aqui do livro de vocês. Bem aqui. Vou botar aqui perto da câmera para ver bem. A página 34. Correto? Ele diz o seguinte: o depauperamento do solo e apesar da carga de tributos que oprimia os camponeses, eram tais que, mesmo nas férteis regiões, a fome se tornara crônica, agravando a situação entre 1891 e 1914. O chamado celeiro da Europa teve 12 colheitas ruins. As aldeias se encontravam famintas. Os trabalhadores urbanos suportavam uma cruel miséria. As jornadas de trabalho eram extenuantes e o salário e as condições materiais em geral degradantes. Esse jovem proletariado era privado do mais elementar direitos civis. As greves e os sindicatos eram ilegais. A sociedade de auxílios mútuos, quando existiam, eram retiradas do controle dos trabalhadores ou controladas pela polícia secreta. E qualquer reivindicação trabalhista era vista como uma transgressão da lei. Ou seja, nós temos aqui um panorama de como a Rússia estava aí firmada nesse governo. Um governo que parece, segundo o texto, totalmente autoritário. Um governo que não está preocupado com o seu povo. Esse povo que trabalha tanto, mas não tem nem para a sua subsistência, para matar a sua fome. E claro, outros problemas também que vão acarretar também, o próprio clima, a perda de colheitas, a própria Primeira Guerra Mundial, que vai afetar a parte também. Ou seja, é um governo totalmente aí que oprime, opressor do grande povo. Tudo bem? E aí começam a se articular. Alguns começam a entrar no pensamento de Marx, nesse rapaz aqui em cima. Aqui em cima. Correto? Começam a ler suas obras. E começa a pensar aí também em fazer a revolução, né? A revolução do proletariado, do trabalhador. Mas isso nós vamos ver aí um pouco mais adiante. Bem, a Rússia czarista, ou a Rússia no final do século XIX e início do século XX, era marcada pela instabilidade política e a insatisfação popular. Insatisfação essa porque, é óbvio, uma população que passa fome, uma população que é explorada, essa população um dia ela se revolta, essa população um dia ela toma a frente, ela vai às ruas lutar também pelos seus direitos. Tudo isso vai contribuir para o quê? Para que essa população de fato chegue aí a um denominador comum, o que é a retirada do czar. Só que esse czar não vai ser retirado de maneira correta. Nós vamos ver aqui o assassinato do czar Alexandre II em 1881. Ou seja, ele vai ser assassinado. Foi a maneira que tiveram de depor ele do governo. A Rússia também passa por uma grande queda da produção, uma população largada à fome, como nós podemos ver aqui nessa imagem, e ali também começa a surgir os pensamentos da doutrina socialista. Doutrina essa que pregava a distribuição igualitária das riquezas produzidas entre a população do império.
Ou seja, quem assumiu agora o poder pode ser que venha implantar esse tipo de pensamento, correto? E fazer aí, talvez, do pensamento de Marx, lá do passado, agora a prática, né? Na qual eles não conseguiram fazer isso no passado. Tem uma chance agora um país fazer, mas vamos ver como aconteceu todo esse desdobramento, esse desenrolar. A Rússia também, nós vamos ter 2 partidos políticos de oposição ao governo czar, onde jovens como Lenin, como outros também, vão ter contato com as obras de Marx, como falei. Então eles começam a fazer oposição ao governo. Nós vamos ter o Partido Operário Social Democrata, que tem como objetivo de implantar o quê? Implantar as ideias socialistas, aquelas ideias de igualdade entre o povo. Esse partido vai ser disperso, né, pelo czar, e seus membros vão ser exilados. Mas aí já começa uma tentativa ou a oposição surgindo ao governo, ou seja, o governo sabe que a qualquer momento pode estourar uma revolução. Nós vamos ter os mencheviques, que significa maioria, só a minoria naquele momento, e vão acreditar em um processo moderado para o socialismo. Ou seja, vai chegar ao socialismo? Vai, mas nós vamos aí com calma. Esses são os mencheviques. Vão defender que diante do atraso econômico russo, o país deveria passar primeiro por uma revolução burguesa, olha só, como aconteceu no Ocidente, e depois pela Revolução Socialista. Então, eles acham, isso deve ter algum burguês infiltrado pelo meio também, que tem seus interesses, ele acha que, primeiro, vamos ali na parte econômica, vamos deixar os burgueses chegar aqui, implantar as suas fábricas, um corpo de trabalhador, e depois a gente vai fazer aí a Revolução Socialista. Bem, isso também é uma utopia, e achar que também os burgueses vão deixar, digamos assim, repartir os seus bens de maneira igualitária. Sonhos. E um desses líderes é William Martov. Era o líder desse grande partido aí, dos mencheviques. E do outro lado nós vamos ter os chamados bolcheviques, onde eles vão acreditar que deveriam forçar o rumo dos acontecimentos revolucionários, promovendo a Revolução Socialista, mesmo com uma população em sua maior parte camponesa. Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin, era o líder desse grupo. Ele defendia a organização, a disciplina e a centralização do partido, correto? Então nós temos aí 2 partidos de oposição ao governo, mas ambos com ideias totalmente diferentes. Mas eles têm ali, em tese, um inimigo comum, que é quem? Que é o czar, que está no comando naquele momento, correto? Vamos continuar. Qualquer coisa é só entrar em contato e perguntar. Outros partidos também vão surgir nessa época. O Partido Socialista Revolucionário, chamado PCR, que é fundado em 1903, que é este primeiro aqui, que vai defender o socialismo agrário e também o estabelecimento de uma Assembleia Nacional. Nós vamos ter também o Partido Constitucional Democrata, que vai ser criado em 1906, mas este partido, por sua vez, eram formados por integrantes da nobreza liberal, e também parte da burguesia, e defendia uma implantação de uma monarquia constitucional. E nós vamos ter também aí, nesse bojo de partidos, também os anarquistas, que em tese não vão formar partidos políticos, mas vão atuar entre os camponeses durante a Guerra Civil, que vai ocorreu, claro, na Rússia entre 1917 e 1922. Todos esses partidos vão ter o que em comum? O seu inimigo, o seu alvo, que é a deposição do governo do czar naquele momento. Embora com ideias diferentes, mas eles têm ali um alvo em comum, que é a retirada do governo do czar, correto? Então aí, hoje nós iniciamos a falar sobre a Revolução Russa.
de observar como esse cenário está implantado, de ideologias, de acontecimentos, de fatos que vão desencadear na Revolução Russa propriamente dita, ou seja, nas vias de fatos, né? Ou seja, nas guerras, nos combates, tudo bem? Então, este aqui nós vamos encerrar por aqui hoje, mas na próxima aula nós vamos aí dar continuidade e ver outros desdobramentos sobre a Revolução Russa. Chegou então nossa hora do exercício. Eu sumi um pouco da tela agora, não estou aparecendo para vocês aí, mas por quê? Porque eu quero mostrar onde você vai começar a fazer esse exercício. Lá na página 35 do livro didático de vocês. Esse exercício da parte de organize as ideias, tudo certo? Professor, qual é a página? Qual é o livro? Livro didático, página de número 35, organize as ideias. 2 questões apenas para você resolver e deixar aí seu livro sempre atualizado, correto? Então, só isso de exercício por hoje, tudo bem? Então, vamos lá. Esse é o exercício, claro, no livro. Estou falando do exercício do livro. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, chegamos ao final de nossa aula. Eu espero que vocês que tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato. Eu vou atender a todos sem nenhuma distinção, correto? E estou aqui pronto para ajudar vocês. Então, agradeço a atenção. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.